O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então, Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. O que os céus lá do alto derrame o orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. É assim que a igreja ela se coloca, esperando que esse orvalho desça, que a chuva venha, como simbologia da vinda do Senhor. Ele que virá para resgatar os seus, aqueles que estão sendo fiéis nesse mundo, como na primeira leitura, ele está dizendo que ele é o Deus Todo-Poderoso. Foi ele que formou todas as coisas, a luz, as trevas, criou o bem-estar e as condições de mal-estar. Sou o Senhor que faço todas as coisas. Acaso não sou eu o Senhor? E não há Deus além de mim. Ele é o nosso Deus. E aqui no final ele vai dizer que todos irão comparecer perante ele. Envergonhado todos aqueles que resistem a Deus, que não querem saber de Deus. No dia em que for prestar contas, vai se envergonhar. Mas nós que estamos lutando e pedindo a Deus a graça da fidelidade, nós que professamos a nossa fé, dizendo que nós cremos no nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que se revelou a nós. Ele está dizendo que seremos todos justificados e glorificada toda a descendência de Israel. Mas adiante dessa profissão de fé, diante disso que nós cremos, é que nós nos voltamos hoje mais uma vez para a figura de João Batista, diante dessa pergunta que ele faz através dos seus discípulos, né? Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar outro? É interessante, né, que ali, quando João Batista estava batizando, de repente Jesus apareceu ali no Rio Jordão e ele apontou e disse para os discípulos dele: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali conta que André e João, que se tornou depois o evangelista, foram atrás de Jesus. E Jesus olhou para eles e disse: Que procurais? E ali ele disse: Mestre, aonde tu moras? Aí Jesus disse: Vinde e vede.
E ali narra que tanto João como André ficaram com Jesus a partir daquele momento. E agora João está fazendo essa pergunta, mas aí nós precisamos contextualizar. Qual é a situação de João Batista para ele fazer essa pergunta para Jesus? É que aqui no Evangelho de São Lucas não entrou o detalhe. O detalhe está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11. Lá diz que João estava no cárcere. Estava preso. Preso por quê que ele estava preso? Porque ele tinha dito para Herodes, né? E para Herodíades, que não convinham que os dois estivessem juntos, né? E Herodes prendeu, sabia quem era João Batista, sabia que era um homem muito correto. Ele ficava confuso com as coisas que João Batista falava, porque, na verdade, João Batista falava a verdade. Ele sabia que ele estava numa condição errada. No entanto, ele prendeu João. Então, está João lá no cárcere agora, preso. João Batista não sabia que ele poderia ser morto daquela forma. Ele não sabia. Ele sabia que ele era o precursor. Ele sabia que ele ia trazer muita alegria para aqueles que pudessem mudar de vida. Ele sabia que ele foi aquele que veio preparar um povo firme e forte para aguardar o Senhor ali na sua primeira vinda. Tudo isso ele sabia. Agora que ele ia ser preso e morto, não. Então ele está lá na prisão. E agora ele manda 2 discípulos perguntar, vem cá, pergunta lá para Jesus se é ele mesmo, ou se vem outro. Porque muitas vezes, numa condição dessa, nós somos levados a criar dúvidas em relação ao nosso Deus. Ainda mais que nós vivemos num tempo onde nós somos sempre estimulados, né, a dizer que quem está com Deus não vai acontecer nada de mal. O estímulo é esse. Olha, se você acreditar em Jesus, você vai ver, Ele é o Deus da vitória. Ele vai te tirar dessa. Se você crê nele, é o Deus poderoso, como está falando na primeira leitura. E ele é tudo isso mesmo. Mas agora João Batista está lá. Agora veja, né? Se Jesus é Deus, olha a resposta que ele dá. Faz o seguinte, diz para João Batista assim, olha, ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista. Os paralíticos andam. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam. E a boa nova é anunciada aos pobres. Nós vamos olhar lá no Antigo Testamento, Isaías fala isso, né? Isaías 61, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque Ele me enviou para anunciar a boa nova, para tirar do cárcere os encarcerados. E depois quando ele começa a sua vida pública, lá na sinagoga de Nazaré, ele abre, justamente dessa passagem ele fala a mesma coisa. Agora João Batista está preso. Jesus fala o que ele faz. E agora vai lá e diga para ele o que vocês viram e o que vocês ouviram. E aí? Mudou alguma coisa? Continuou preso. Não mudou nada.
Herodíades está lá preparando já. A festinha está acontecendo. Natalício de Herodes. A filha dela já está dançando lá na frente de Herodes. E aí, eu te dou tudo, porque ele ficou assim, né? Hipnotizado, né? Diante de tanta sensualidade daquela moça. E aí, num ato, sabe lá de quê? Ele grita, ele fala, eu te dou tudo, eu te dou meu reino. Aí ela vai e pergunta para a mãe, o que é que eu devo pedir para ele? A cabeça de João Batista. E aí Herodes fica todo sem graça, porque ele já tinha dito. E aí vão lá e traz a cabeça de João Batista numa bandeja. E, no entanto, o Todo-Poderoso, o Senhor, o Criador do céu e da terra, por isso que eu fui lendo aqui essas partes aqui de Isaías, capítulo 45, né? Eu sou o Senhor, é eu que faço isso, é eu que faço aquilo. Mas João Batista defendeu, falou dele, anunciou, preparou um povo, as pessoas estavam se convertendo, ele estava batizando e tudo. E agora João Batista está lá preso, faz a pergunta e ele simplesmente diz, diga para João que eu sou esse cara mesmo. Eu estou fazendo tudo. Aí começou a fazer umas curas ali e tal, para os discípulos verem, e depois diz, diga para ele que eu faço isso. E aí, não mudou nada. Jesus não deveria ter ido lá para tirar João Batista do cárcere? Não deveria, né? Discípulo fiel, o último dos profetas. Não fez nada, não. Ficou quieto. João, tem que cumprir sua missão, tem que ir até o final. Você vai ter que derramar o sangue por mim. Eu não posso fazer nada. Entre aspas, né? Eu posso fazer, mas tu terás que professar a sua fé nos últimos momentos. Imagina que o catecismo da igreja fala isso. Jesus fala da perseguição aos apóstolos, aos discípulos, em consequência disso, a perseguição à igreja. Se fizeram isso comigo, vão fazer com vocês também. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Então, Jesus fala tudo isso e está dizendo para nós, enquanto a igreja aguarda Jesus voltar, a igreja sofre perseguição e Deus parece ficar de braços cruzados. E aquela fé que nós professamos nas solenidades, no domingo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio na Igreja Católica, creio no Espírito Santo, creio. Creio na ressurreição da carne, creio na vinda dele, creio que ele virá para julgar os vivos e os mortos. Então nós vamos, enquanto a igreja sofre perseguição, ao mesmo tempo, ela espera Jesus voltar. E Deus parece não fazer nada, mas vai chegar um momento que ele virá para resolver o problema de todo mundo. Mas, por enquanto, nós vamos ter que passar. Alguns vão ter que ir para o cárcere. Para, no cárcere, professar a fé. E saber até que lá no cárcere, lá no tribunal, sabendo que ele está passando por aquilo, e lá fora, Deus está fazendo prodígios em alguns, né? Alguns estão sendo beneficiados. E aqueles que estão seguindo vão estar no cárcere, aguardando a sentença. E a sentença vai ser
condenado à morte. Não vai ser a absolvição. Por isso que nós precisamos nos fortalecer. Nos fortalecer nos ensinamentos, vendo que Deus pode tirar como Ele pode dar a vida, porque Ele é Deus. Meditando ali a paixão do Senhor e vendo Jesus diante de Pilatos, e Pilatos se achando. E aí Jesus diz assim, olha, você está pensando que eu estou aqui porque você me prendeu? Eu estou aqui livremente, viu? Estou livremente. Se o Pai quiser, Ele manda a corte celeste, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele pode mandar aqui e me livrar de você. Ele só pode dar um soprinho assim, ó, e acabou, eu fico livre. Mas eu estou aqui por livre e espontânea vontade. E Deus livrou Jesus daquela situação? Não livrou. Ele tinha que passar. Estão vendo que a nossa fé, ela precisa ser aperfeiçoada cada vez mais. A fé do iniciante em Deus é aquela fé assim, eu estava com dor de dente, eu pedi, Ele tirou. É do iniciante. Porque o iniciante precisa saber que Ele é Deus e que Ele pode fazer qualquer coisa. Eu estava precisando disso e eu pedi, Deus me deu. Como Ele é bom. Ele é maravilhoso. Mas a fé daqueles que já têm uma caminhada de anos, que já se aperfeiçoou, já entendeu o que é o sofrimento, o padecimento de Cristo pela sua igreja, aquele que entende, depois de muitos anos de seguimento, ele passa a entender que nós devemos nos configurar a Cristo. Configurar a Cristo é padecer como Ele padeceu, é sofrer como Ele sofreu, é ser desprezado como Ele foi desprezado. O iniciante não entende isso, o ateu também não vai entender isso. Mas o iniciante precisará passar para entender. E aí chega um momento de estarmos como João Batista dentro do cárcere e olhar para um lado e para o outro, não tem ninguém que ajude. E até o Deus que está lá fazendo prodígios não faz nada. E ao mesmo tempo olhar para ele, que na hora que ele estava crucificado, ele diz, por que me abandonaste? Com todas as interpretações que tem em relação a essa passagem, mas ele lá crucificado, de meio-dia até as 3 da tarde, o sangue escorrendo, sem respiração, aquela respiração afogante, né? Ofegante, obrigado. Aquela respiração ofegante. E ali, olha para um lado, quem está lá? Nossa Senhora, rezando, João, o evangelista, rezando, os homens escarnecendo, o Pai quietinho, o Todo-Poderoso, e a única coisa que ele diz, me abandonaste. Era preciso passar para nos salvar. E nós vamos observando, é só dar uma olhada, e nós vamos vendo que há realmente uma preparação para o suplício dos cristãos. Hoje, a gente vê os jornalistas entrevistando determinadas pessoas, assim, de renome
a nível mundial, que eles falam justamente essas coisas. Eles falam realmente dessas coisas. Aquilo que nós ouvíamos lá no passado, que parecia que estava tudo oculto, que dava a impressão que era conversa fiada de um e de outro, hoje nós já vemos eles dizendo isso mesmo. Que não servi-los, que não estiver com eles, as pessoas sendo monitoradas, o celular hoje já monitora todo mundo, já sabe onde é que... Eles sabem que eu estou aqui, o celular está ali, né? Sabe tudo. Não tem o tal do GPS, que já sabe? Vocês já viram? Façam um teste assim, olha, comece a conversar com uma pessoa com um tema qualquer. Como não sei o que e tal. Você vai ver depois, quando você olha lá, está lá um negócio, você diz, você diz, nossa, que interessante. Esses dias eu estava tirando uma dúvida, uma pessoa, né, estava falando para mim sobre esse negócio do leite de magnésio, né? Aí, dizendo que é bom também para tirar o CCzinho aqui de baixo. É ótimo. Diz que é melhor do que o desodorante. A única coisa que não faz é que não tem aquele cheiro maravilhoso que o desodorante tem, né? Eu estava conversando isso, eu disse, nossa, que bom. Ainda mais que eu não gosto muito desse negócio de muito cheiro assim, então acho que eu vou começar a usar. Estava conversando, passar nos dias, eu estava lá, né? Compre o leite de magnésia, não sei o quê, serve para isso e serve para aquilo. Gente, mas que história é essa? Aí imagina, se nós não fizermos isso, tem um país aí que é assim, vocês sabem muito bem quem é esse país, que lá todo mundo é monitorado. Todo mundo é monitorado, todos, quando passam, vão para lá, e quem não fizer o que o governante manda é preso. Até aqueles que professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, são cristãos, são perseguidos. Agora vejam, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês. Nós vamos ter que professar a nossa fé em Jesus, no padecimento, na dor, com a espada, sendo levado para o cárcere, sendo levado para ser queimado. Como aconteceu na época do nazismo, que estavam lá, o pessoal preso, aí o pessoal perguntava, mas de onde é que vem essa fumaça toda? Aí as pessoas diziam assim, são os nossos parentes que estão morrendo. Mas o que é que vai nos consolar? É o que Jesus diz, eles podem matar o nosso corpo, mas a alma não. E esse corpo depois vai ser transformado. Jesus tenha medo, sim, daqueles que depois que matar o seu corpo, precipitar você no inferno. Aquele que se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar diante do meu Pai. E realmente, eu não estou aqui com teoria da conspiração, é que as coisas estão reais. E eu já sei. Eu tenho que professar minha fé em Jesus Cristo, não dizendo assim que na hora Deus vai me livrar. Eu tenho que professar em Jesus, dizendo assim, Senhor, me dê força para eu não te negar. Senhor, que nesse momento, o Senhor me dê toda a força necessária, a força dos mártires, porque João Batista estava preso, Jesus estava fazendo milagres lá fora, e cadê que Jesus não fez nada por João? Nada, uma vírgula, né? Humanamente parece que não fez nada, mas onde é que João Batista está? Agora, e eu te pergunto, Herodíades está onde? E Herodes? Por isso que na primeira leitura está dizendo aqui, deixa eu encontrar.
comparecerão perante ele envergonhados todos os que lhe resistem. E vão comparecer. Como os que creem irão comparecer, aqueles também que não creem irão comparecer diante de Deus. E como diz na carta aos Coríntios, São Paulo dizendo que todos nós teremos que prestar contas a Deus. De tudo aquilo que nós fizemos neste mundo, quer seja as coisas boas como as coisas ruins, eu tenho pena de quem não crê em Deus, eu tenho pena desses homens que se acham os donos do mundo, eu tenho pena desses homens que acham que eles são os deuses desse mundo. Eu só vi um câncerzinho, já era, acabou. Mas eu tenho pena do que irá acontecer se não mudarem de vida. Ninguém deve ter pena dos cristãos. Os cristãos não podem ser motivo de pena dos outros, porque nós sabemos muito bem em quem nós cremos. Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, nós cremos em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós cremos no Espírito Santo que nos santifica, nos ilumina e nos faz entender o que é o pecado, o que é a graça. Ele nos leva ao conhecimento de que nós devemos professar nossa fé em Deus. Nós cremos naquele que virá na sua glória um dia para levar a igreja que padece por causa dele. E aí nós viveremos para sempre com ele. Professemos a nossa fé assim. Não vamos ficar naquela ilusão de que o cristão vai viver em berços esplêndidos. Não vai, não vai. Berços esplêndidos só na eternidade. Só na eternidade. Então, o que está no começo, ele está lá alegre. Ah, Jesus me curou, Jesus fez isso. Nós que já temos uma caminhada, nós estamos olhando e dizendo assim, Senhor, na hora me dê força. Me dê força. E ali eu creio e eu creio. E viva Cristo Rei. E Nossa Senhora de Guadalupe, né? Aquele menino lá, o José, o São José agora, Sanches, né? E viva Cristo Rei. E o cara dizendo ali, nega Cristo agora, você vai ter vida, não em plenitude, mas você vai viver ainda algum tempo. Para com isso. Aí o tio dele, que já tinha decaído também, vai meu sobrinho. Ele disse, viva Cristo Rei. Professou a fé, está vendo? E ainda pede a intercessão e Nossa Senhora de Guadalupe. Recebe o tiro na testa e passa dessa vida para outra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.